Então, vamos aí mais uma videoaula. Hoje é sobre divisão celular, este vídeo, né? Sobre divisão celular, onde a gente vai estar falando de mitose, de meiose e de controle desse ciclo celular. Nós vimos o núcleo, interface com o núcleo que não estava em divisão, e agora nós vamos ver aí esse núcleo, então, em divisão. Qual a importância de uma célula se dividir? Para que, né, uma célula precisa se dividir? Um indivíduo adulto é formado por trilhões de células. Lembrando que um dia fomos uma única célula. Lá na fecundação, onde dois gametas se uniram, formando uma única célula. E o indivíduo adulto, então, é formado por trilhões de células. Isso só se torna possível por causa da divisão celular. Alguns itens aqui, algumas noções para a gente ter assim um pouquinho em mente dessa produção ou dessa divisão celular, que um indivíduo adulto, aí um adulto mais jovem ainda, porque quando a gente vai ficando também mais velho, mais senil, nós vamos perdendo essa capacidade de divisão, o indivíduo adulto produz mais ou menos 300 milhões de células por minuto ou 432 trilhões por dia, principalmente considerando esses tecidos de maior renovação, como tecido epitelial e tecido conjuntivo. Produz de 2 a 2,5 milhões de eritrócitos por segundo, considerando aí que temos em torno de 50 milhões de eritrócitos por milímetros cúbicos de sangue. Então, tem uma grande quantidade por segundo aqui, né? Então, pode ver que só considerando aí, vai já dar quase 120 milhões só de eritrócitos, considerando esse valor aqui em torno. São alguns dados que eu encontrei, tá, na internet e resolvi trazer. Então, é mais ou menos, né, que é taxativo esses dados. O tecido epitelial de revestimento do estômago, por exemplo, é renovado a 4 a 7 dias. Isso é bastante interessante a gente imaginar que um tecido, então, em 4 a 7 dias, ele é totalmente renovado. É justamente aí essa reposição e é devido à divisão celular que vai estar sempre perdendo e repondo. Nós vamos ter perdas e reposição de células por divisão devido às mitoses, divisões celulares. O ciclo celular é variável entre os organismos. Aqui para a gente também ter uma noção, aí, enquanto numa drosófila em 8 minutos já ocorreu um ciclo celular, Escherichia coli em 20, uma célula do fígado, quando necessário, se for o caso dela se dividir, às vezes, né, vai um ano até mais, que ela né, não necessariamente vai estar fazendo divisão, são órgãos aí que já não estão tão em renovação celular. Uma célula humana típica, aí considerando, né, uma célula epitelial, tecido conjuntivo, aquelas de maior renovação, dentro de um dia, né, aqui no caso o epitélio intestinal ainda é mais rápido, a metade de um dia, 12 horas, as células epiteliais do intestino, onde tem um trânsito maior de alimento e tudo, então vai tendo aí perda das células epiteliais e precisa de uma renovação também mais rápida. Células de levedura de 30 minutos a 1 hora e meia aí para reposição ou para completar um ciclo celular. Então, ciclo celular é divisão de uma célula em duas outras idênticas. Esse é o objetivo. Uma célula que se divide formando duas outras idênticas. Esse ciclo celular vai passar por 4 fases. Temos representado aqui também na figura. A fase G1, né, se fôssemos aí dar um conceito para a fase G1, é o término de M e início de S. Tá? Então, é um período compreendido entre término da mitose, que é a fase aqui chamada de M, e o início de S, que é a síntese propriamente dita. Então, aí vai ser gasto um tempo desta célula nessa fase chamada de G1. Fase S é a fase de síntese mesmo, fase de replicação do DNA. Então, aí é onde o DNA precisa ser duplicado, porque somente a partir dessa duplicação é possível completar um ciclo aí e ter, né, formação de duas novas células, a partir de uma. Fase G2, por se fôssemos também dar um conceito aí, é o período que compreende fim de S, fim de síntese e início de M. E a fase M é onde vamos ter aí, então, o final desse ciclo celular,
onde vai ter a divisão de núcleo e divisão de citoplasma. Então, fase G1, fase S e fase G2 é o que a gente chama de intérfase. Então, todo esse período é compreendido como intérfase. Entre a fase, é um período preparatório para essa célula entrar na fase M, que é a fase de mitose, quando for o caso, ou de meiose, que também é um tipo de ciclo celular, porém de algumas células especiais do organismo. Toda essa preparação, podemos dizer, então, que é para que aconteça principalmente a fase S. É a principal. É onde realmente esse DNA vai ser duplicado para que ele possa ser dividido. Sem a fase S, não seria possível uma mitose, né? Ou uma meiose. Porque senão só teríamos diminuição do conteúdo de DNA. E não é o objetivo, é de uma célula gerar duas outras idênticas. Então, se eu tinha uma quantidade de DNA, essa quantidade de DNA é totalmente duplicada para que ela possa passar na fase M e restabelecer aquele número ou aquela quantidade de DNA inicial. Se fôssemos tomar um ciclo aí de 20 horas, né, a fase mais curta é a fase M, a fase S gastaria umas 8 horas, G2 aqui, que é fim de S para início de M, mais 4, já deu 12, mais uma 13, gastaria quase 7 horas aqui nessa fase G1. Aqui também representada, mostrando aí algumas modificações, onde a célula vai aumentar de volume, ela cresce, ela passa por S, duplica, né, final de S termina essa duplicação, para que entre em M, que é uma fase aí curta, porque é propriamente para separar o que já foi duplicado. O tempo de proliferação vai variar de acordo com o tipo celular. Tem células que vão estar em contínua divisão, tem um grupo de células que só vão se dividir sob estímulo, né, como eu disse lá do fígado, do hepatócito, células que não mais se dividem. São tão diferenciadas, mas tão diferenciadas, assumiram um aspecto tão próprio, tão específico delas, tão funcional, que aquelas mesmas que já estão ali terminalmente diferenciadas, não se dividem mais. Tá? Então, por isso, terminalmente diferenciadas. E aqui os exemplos de quais são essas células que estão em contínua divisão, células embrionárias, como eu disse, um dia fomos uma única célula e precisamos passar por várias divisões para termos o número de células que temos hoje, e também as variações de tecidos, os linfócitos, células da medula óssea, epitélio intestinal, folículo capilar. Então, aí alguns exemplos, na verdade, todos os epitélios estão em contínua divisão. Então, exemplos de células que estão sempre em divisão. São mais sensíveis a agentes químicos ou físicos que afetam a replicação do DNA. Vão ser mesmo porque realmente estão sempre se dividindo. Qualquer agente químico ou físico que possa afetar essa replicação, que possa causar uma mutação, esses tecidos serão mais sensíveis por estar em contínua divisão. Células que só se dividem sob estímulo, como fibroblasto, hepatócito, células renais, músculo liso, osso, pâncreas e glândula adrenal, vão permanecer numa certa dormência, né, sendo estimuladas aí para entrar em divisão. O que pode ser o estímulo? Pode ser um nutriente, pode ser um hormônio de crescimento, pode ser um estímulo mecânico. O que seria um estímulo mecânico aqui, se a gente pensar nesses tecidos? Às vezes uma perda, né, uma lesão que leve aí a uma certa reposição ou que estimule essas células a entrarem em divisão. E aquelas que não mais se dividem, como neurônio, músculo cardíaco e esquelético. Nós vimos em citoesqueleto como esses músculos, né, pensando em músculo e neurônio também, que a gente conhece, onde tem o corpo celular, tem o axônio e tem ali a extremidade do axônio. Então, essas células, esses tecidos estão tão diferenciados para a sua função, para desempenhar a sua função específica, que elas realmente não mais conseguem se dividir. Então, como faria a reposição dessas células? Somente células ainda ali daquele tecido, células periféricas, que não se diferenciaram terminalmente já em neurônio, em músculo, né, naquele estilo já com todos os sarcômeros bem definidos, células que a gente poderia dizer de células primordiais, células permanecem ali ainda indiferenciadas,
que não passaram por... Elas sim conseguem se dividir e, às vezes, gerar novas células aí para que elas se diferenciem nesses tecidos. Então, vamos falar da intérfase de cada fase dela. A fase G1, né? A fase G1 é a síntese de RNA, é a fase de preparação. Então, essa fase G1 é toda a preparação da célula para que ela possa entrar em replicação e depois em divisão. Então, vai acontecer síntese de RNA, síntese de proteínas necessárias para que esse processo de divisão ocorra. Como está havendo síntese de RNA e de proteínas, né, a célula está em plena atividade, vai haver um crescimento celular, vai gerar mais membranas, gerando todas essas proteínas a mais. Muito RNA do que é sintetizado é do tipo ribossômico, porque essa célula agora está voltada para a síntese proteica, para aumentar aí, né, para conseguir disponibilizar todas as proteínas necessárias para as fases subsequentes. Então, por isso, essa alta síntese de RNA e proteínas, e também a alta síntese de RNA ribossômico, que vai precisar de muitos ribossomos montados para que possa fazer a tradução. Todas as enzimas que são proteínas para a fase S, para a própria fase de replicação propriamente dita, têm que estar disponíveis aí nesse processo, senão não seria possível todo o ciclo. A fase G1 é aquele momento de tomar decisão. Então, também a gente pode chamar que é uma fase de controle do ciclo. É o momento que a célula precisa tomar decisão se vai ou não entrar em divisão, tá certo? Então, se tomar essa decisão de sim, assim, não é que a célula tome essa decisão, como é que isso é visto pela célula e isso é sinalizado dentro da célula? A célula vai perceber, né, vai começar a entrar em processo de síntese, de aumento de volume. Então, isso é uma tomada de decisão, tudo que vimos ali no slide anterior. A decisão de continuar esse ciclo, ela também pode ser definida tanto por sinais extracelulares como por sinais intracelulares, por fatores intracelulares. Extracelulares como fator de crescimento, hormônio, no caso dos eucariontes, tem fator de crescimento estimulando essa divisão, a célula precisa se dividir, então acaba sendo uma sinalização para a divisão. Os hormônios também fazem isso. E nas leveduras seriam nutrientes, né? Se ela não tem nutrientes, como é que ela vai conseguir se dividir, gerar novas células, gerar novas leveduras, se há uma falta de nutrientes? Então, fatores externos que podem estar afetando este ciclo. Como também fatores intracelulares que nós vamos ver no controle do ciclo celular, que são ciclinas e CDKs. Ciclinas e suas CDKs, quinase dependentes de ciclina. Quinases fosforilam, tá? Então, toda quinase fosforila. Então, precisa desse complexo ciclina-CDK para que permita, então, são fatores intracelulares para permitir a ocorrência do ciclo. Aqui essa figurinha, ela é bem interessante, porque ela mostra que a fase G1 é essa tomada de decisão mesmo, é o momento, nós vamos ver que tem um ponto de checagem aqui, né, onde essa célula vai tomar a decisão, por isso que é a tomada de decisão. Vai avançar para S, porque aqui já é a fase S, ela vai entrar em S? Ela vai pausar aqui? Por quê? Porque às vezes os fatores aqui, o que define, né, tanto os fatores extracelulares quanto os intracelulares, às vezes não estão adequados ou nem estão presentes, então ela não vai entrar em divisão. Ou ela vai sair para G0, tem um banquinho aqui e uma cadeirinha. Então, sai para G0, fica ali parada, uma certa dormência, ou fica definitivamente em G0, ou daqui, quando fica muito tempo aqui, já vai para apoptose, morte celular. Então, é realmente a tomada de decisão. Quais as condições que essa célula encontra para se dividir? Né? Se são todas ideais, todas adequadas, tem tudo que é necessário, aí sim ela pode passar para a fase S. Caso contrário, ou ela pausa, ou ela entra para G0. Então, é ali naquela tomada de decisão, dentro da fase G1, onde pode representar até por aquela cancela que está na figurinha, seria o ponto de início ou de restrição. Então, eles determinaram ali um ponto crítico do controle, onde existe esse ponto R. Está lá no final de G1, é onde realmente vai checar se aquela célula está toda pronta, com tudo necessário para entrar em S. Então, realmente precisa ter essa checagem, porque não tem as enzimas necessárias para a duplicação. Então, o que adianta essa célula entrar em fase S que ela não vai conseguir? Né? A célula não cresceu, a célula não sintetizou as proteínas necessárias. Então, por isso ali
é o ponto de checagem. Quando a célula percebe, né, ali, quando todas as condições são favoráveis para a célula, aí sim ela vai fazer a transposição desse ponto R. É onde checou, tá tudo ok, pode passar. Então a célula pode entrar para a próxima fase do ciclo, que seria a fase S. Uma forma de controle nessa fase G1 que pode estar aí sendo controlado nesse ponto R são danos no DNA. Quando esse DNA tem danos, isso não é interessante para a célula, porque se ela vai entrar em replicação com danos, com uma mutação, com uma quebra no DNA, isso não é legal porque pode levar aí a erros nas futuras células que serão sintetizadas. Então, isso pode levar a uma interrupção temporária ou até permanente. Exemplificando então aí o dano no DNA, existe uma proteína bem específica que está altamente relacionada ao dano nesse DNA. Quanto maior esse dano nesse DNA, quanto mais ele está danificado, maior é a quantidade dessa proteína P53 naquela célula. Então, a proteína P53, ela aparece quando tem dano no DNA. Então, se houve um dano por uma radiação aqui, ó, então um fator de mutação causa um dano, rompeu esse DNA está com danos rompido ali, gerou quebras, os níveis de P53 aumentam e P53 dentro ali da célula sinaliza uma parada. Então, é o momento de parar, né? Ela não permite, a célula acaba gerando um bloqueio aqui que não permite que a célula passe para S. É aquele momento, ou ela vai entrar para G1, né? Ou ela vai, dependendo do do nível dessa proteína P53, essa célula pode sair até para a morte celular. Então tá tudo ok, né? Chegou ali, não tem dano no DNA, ou então fez uma pausa, já reparou o dano no DNA, é o momento de entrar em S. Quando a célula passa pelo ponto R, é um ponto que quando ele transpõe, ele não volta mais. Né? Se ele entrar em S, não há mais retorno. Por isso ali é um momento, um ponto crítico de controle. Ou a célula entra para S, e ela entrando para S, ela vai terminar o ciclo, ou ela pausa, ou ela entra em G0, né? Lá em G1. Então, esses são os pontos cruciais. Porque uma vez que ela transpôs aquele ponto R, uma vez que ela passa por esse ponto R aqui, mostrando, isso mostra que tudo está ok para a célula. Então, uma vez que ela entra em S, ela não retorna mais para G1. Né? Ela vai começar a duplicar esse DNA. Uma vez que esse DNA duplica, agora ele tem que terminar o ciclo celular. Então, é a síntese propriamente dita de DNA na fase S, onde a gente tem dois conteúdos de DNA. A gente pode considerar aqui que nós temos dois cromossomos homólogos para cada, né? Nós temos um par de cromossomos para cada tipo deles. Então, nós temos 23 pares de cromossomos. Então, todos os nossos cromossomos estão aos pares homólogos. Então, por isso, dois conteúdos de DNA. Quando você pega uma região cromossômica, ela tem o seu, né, sua homologia em outro cromossomo, por isso dois conteúdos de DNA. Quando passa pela síntese de DNA, tudo isso vai virar 4C. A mesma região de DNA, ela se duplica de um cromossomo e do outro cromossomo também se duplica. Então, a gente passa a ter 4 conteúdos de DNA. Seriam, então, todas as cromátides duplicadas, considerando os cromossomos homólogos, por isso que a gente diz 4 conteúdos de DNA. Quando eu pensar no único gene, no único ponto dentro daquele genoma, ele vai estar presente 4 vezes após a fase S. Olha, é um ponto sem retorno, uma vez que entra na fase S e não volta, ele vai ter que ser encaminhado para a divisão celular. Por isso, os pontos de checagem são muito importantes, porque senão vai passar com erros, né? Mesmo que tenha erros, permitiu ali a transposição do ponto R, ele vai se dividir mesmo se tiver erros. Por isso o ponto é tão importante, o ponto de checagem. É onde acontece síntese de histonas, porque esse DNA que está sendo duplicado, ele precisa ser altamente empacotado, formar os cromossomos, que é o maior grau de compactação, então para isso precisa das proteínas histonas e não histonas. Vai formar novos centríolos, que também serão necessários, 2 pares, para que seja possível cada um assumir um polo dessa célula, para permitir também a divisão. Aqui mostrando como esse na fase S, né? Então, uma fita simples de DNA vai se tornar 2 fitas de DNA. Ela está se duplicando aqui, cada uma servindo de molde, cada uma dessa aqui servindo de molde. Ó, o DNA se abre.
cada fita serve de molde e uma nova fita é sintetizada. Então, várias enzimas e proteínas aí necessárias para esse processo de replicação. Todas elas foram sintetizadas lá em G1. O centrosomo também vai ser duplicado, ó, aqui, né, em todo o processo do ciclo, desde G1, ali, final de G1 já se separa, então quando a célula realmente transpõe ponto R, é que eles vão se separar e já formar aí na fase S, onde os dois se duplicam, para que lá em M eles estejam completamente formados, permitindo aí a correta divisão. Passou por S, que é essa divisão propriamente, essa replicação propriamente dita, que é a síntese do DNA, a célula se prepara então para a mitose, que é a fase G2, que se a gente for aí conceituar, é o período compreendido entre final de S e início de M. Então, é onde a célula se prepara, ela vai terminar a replicação, ó. Então, tem um outro ponto de checagem entre G2 e M, porém a célula não volta mais, no máximo é uma pausa ali para que termine a replicação. É um ponto de checagem. Todo o DNA já foi replicado? Sim, já foi, então pode entrar para a fase M. Não, ainda não foi, ainda precisa ter reparos, então é o momento de acontecer. Ainda continua, volta a ter síntese de proteínas não histônicas aqui no caso, né? Aquelas proteínas começaram a ser sintetizadas lá em G1, agora continuam a sua síntese aqui em G2, porque pararam em S, que é o momento só de replicação, e agora em fase G2 é esse outro intervalo, esse outro gap, onde vai terminar toda essa preparação para a célula iniciar M. E a fase M, ou a mitose, propriamente dita, é a divisão de núcleo, que é ali onde a gente vai separar as cromátides de cada cromossomo duplicado, seguida, então, pela divisão citoplasmática, é a citocinese. Então, nós vamos ter dois eventos aí, a cariocinese, ou a mitose, propriamente dita, e a citocinese, que seria a divisão de citoplasma, quando os cromossomos já assumiram ali os dois polos da célula. Esta mitose, então, é subdividida em 4 etapas, que aí vocês já conhecem bem: prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Então, aí as 4 fases também são muito rápidas. A fase M como um todo é muito rápida. Nós vimos lá que se a gente considerasse um ciclo de 20 horas, 1 hora só é gasta nessa divisão, nessas para acontecer essas 4 etapas, e de forma didática essas 4 etapas são separadas, porque ao se visualizar no microscópio, conseguia ver fases diferentes dentro da mitose. Um momento onde esses cromossomos só estão começando a se individualizar, outro que eles estão na placa metafásica, assumiram a metade da célula, de repente é uma separação, e no final a telófase, que já seria ali o término desta divisão. Então vamos ver aí a prófase. A prófase visualizada ao cromossomo óptico, né? O núcleo cresce, ele começa a se individualizar os cromossomos, ó. Então, são as etapas que ocorrem, tá? A individualização dos cromossomos, eles começam a se individualizar, as cromátides começam a se agrupar no centrômero, a constrição primária começa a ser evidenciada, o nucleolo vai se desorganizar, é claro, porque vimos que o nucleolo é formado por DNA ribossômico. Se é DNA, esse DNA faz parte desses cromossomos, então ele precisa também se compactar, então o nucleolo vai desaparecer. Surgem os fusos mitóticos, que são fibras aí de microtúbulos, né, filamentos do citoesqueleto, do tipo microtúbulo, e vai desaparecer a membrana nuclear. Então, quando eles começam a se condensar, esses cromossomos, é um momento também dessa membrana nuclear desaparecer para tornar possível esses cromossomos assumirem ali, que já é a prometáfase, alguns ainda subdividem prometáfase, que é o momento, então, desta célula assumir aí, vai encaminhar seus cromossomos, e para isso precisa desaparecer a membrana nuclear. Metáfase, então, é o momento onde os cromossomos vão para o plano equatorial, vão ali para assumir o plano, né, a metade da célula, ficarem ali enfileirados, vão surgir, só é possível toda essa organização se surgirem as fibras polares, as cinetocóricas e as livres, tá? Então, são todas as fibras de microtúbulos aí, as polares,
ou astrais, as interpolares, que ficam aqui, ó, mantendo esses dois centrossomos distantes, e as cinetocóricas, que são aquelas que vão estar associadas ao cromossomo, tá? Então, todas aí, as membranas se desfazem do núcleo ou do envoltório nuclear. Aqui é uma eletromicrografia de metáfase. Olha, a gente consegue ver, né, os astrais aí, ou os polares. Os astrais, na verdade, né? Os que estão nos polos são os astrais. Aqui chama de interpolar, aqui chama de polar. Esses que ficam aí é mais no sentido de manter cada centrossomo distante um do outro. Então, o microtúbulo, todos os microtúbulos vão ter sua função, um fixando aqui, às vezes, na membrana de um lado, na membrana do outro lado, ó, como está mostrando aqui, tá vendo? Depois vai atuar também cortando, puxando, proteínas motoras associadas, que nós já vimos também esse esqueleto, do tipo de ineína e cinesinas. Olha que bonitinha aqui a cinesina carregando um cromossomo lá para. Então, como o microtúbulo está aqui, ela começa a levar os cromossomos já duplicados para a placa metafásica. Aqui temos uma cinesina específica, mantendo esses fusos interpolares, mantendo os polos distantes, então ela vai conseguir cada vez mais distanciar esses polos, tá certo? Então, tudo isso acontece durante ali a preparação para a metáfase. E aqui mostrando, então, quando, né, a ligação só se torna estável quando liga um fuso mitótico ou uma fibra cinetocórica de um lado de um cromossomo e outra fibra cinetocórica aqui do outro lado do cromossomo, para que quando encurtar, essa puxa para um lado e esta aqui puxa para o outro lado. A anáfase, então, é a separação e migração dessas cromátides, outros cromossomos filhos, onde vai haver, então, um encurtamento das fibras cinetocóricas. É o momento, os cromossomos estavam todos ali na placa metafásica, com as suas cromátides duplicadas, é o momento delas, então, começarem a se separar. E quando elas são puxadas, elas assumem meio que essa posição, assim, as cromátides, aqui é o centrômero, né? O centrômero está ligadinho às cromátides soltas. Quando puxa pelo centrômero, dividindo, aí elas assumem meio que essa posição, assim, vai sendo puxada, depois vai ser assumir os polos ali e refazer toda, isso já na telófase, né, para refazer todo o núcleo e terminar a divisão. Então, a anáfase, propriamente dita, é mesmo só a separação. Para isso, precisa ter um encurtamento das fibras cinetocóricas. Como essas fibras cinetocóricas se encurtam? Aqui está mostrando um cinetocório de um cromossomo, de um lado do cromossomo, o microtúbulo a ele associado, então a proteína cinetocórica, ela assume essa posição aqui, tem um anelzinho aqui, ó. Então, às vezes, para quem se pergunta como é que esse microtúbulo se liga, né? Lá no cromossomo, como está mostrando aqui, ó. Como é que ele está ligado ali? A gente sempre fala no cinetocoro, por causa disso. Então, surge essa proteína com essa estrutura aqui. Essas figuras são do Albert, da célula, desse aqui, ó. A célula, biologia molecular da célula. Essas figuras são desse livro. E aqui mostrando, então, como que ela encurta, ó. Ela vai se desfazendo, né, a extremidade mais que está aqui exposta, ela começa a se desfazer. Ao se desfazer, esse microtúbulo, a proteína cinetocórica vai caminhando aqui, ó, uma força puxa o cinetocoro ao polo. Então, ele vai sendo, ele tem que percorrer, né, então ele não fica parado, é nesse momento desse encurtamento que começa a puxar essas cromátides e permitir a anáfase. A telófase, então, é para terminar aí, os cromossomos filhos assumem os polos, né? Então já separaram as cromátides que foram duplicadas, retornando ali a 2C, o conteúdo de DNA. As vesículas de retículo vão se fundindo, originando envoltório nuclear. Então, as membranas do envoltório, que a gente viu que tem uma continuidade com o retículo, que foram desfeitas ali na prófase, né? Já no final de prófase, esse núcleo se rompe, essa envoltório nuclear se desfaz, elas continuam por ali. Então, agora é o momento dessas membranas voltarem a se fechar em torno
deste núcleo. Os poros, né, aqueles que já estão presentes no próprio envoltório, continuam ali, não foram desmontados, mas caso eles tenham sido desmontados, eles vão ser remontados. Começa a ter toda uma importação de proteínas nucleares, por quê? Quando se fecha, ele fecha muito intimamente associado aos cromossomos. E agora todas as proteínas nucleares e nucleolares ficaram de fora desse núcleo, ficaram no citoplasma. Então, precisa ter uma importação para essa célula voltar a ter o seu funcionamento normal, como a gente viu no núcleo interfásico, essas proteínas nucleares e nucleolares, que é de nucleolo, têm que ser importadas para dentro deste núcleo agora. E ele vai se remontando e crescendo e voltando ao seu estado normal. Aí, se ficou, caso tenha ficado alguma proteína que é de citoplasma dentro do núcleo, ele vai ser exportado. Né? Então, por causa daquelas etiquetas de própria sequência de aminoácidos, as proteínas são identificadas de onde elas são. Ah, essa proteína é de núcleo, então ela vai ser importada. Ah, se dentro do núcleo ficou proteína do citoplasma, ela precisa ser exportada. Depois que tudo isso acontece, vai acontecer então a divisão citoplasmática, onde a quitina e miosina vai fazer então ali um anel estrangulando, que a quitina e miosina se associam, permite, né, um deslocamento, e nesse movimentação aí dos filamentos de actina, permitido pela miosina, vai estrangular esse citoplasma, fazendo a sua divisão. Então, aqui mostrando as fases da telófase, refazendo carioteca, ou envoltório nuclear, os microtúbulos polares ou interpolares continua, que ainda para manter esta célula ou os polos distantes um do outro. Ó, então, refazendo carioteca, cada célula vai ficar com seu centrosomo e já vai surgir aqui o anel contrátil. Aqui mostrando uma telófase, que posteriormente vai acontecer a divisão citoplasmática. Aqui já é um anel, mostrando o anel, ó, quitina e miosina. Assim, vai permitir aí esse estrangulamento. Olha aqui, acontecendo. Até que vai romper e vai formar duas células idênticas. Aí sim, quando aqui se separar, nós tínhamos uma única célula no início desse processo e no final a gente termina com duas, com esse material, que o objetivo era duplicar esse material genético e separá-los. Então, aí a gente consegue finalizar uma mitose. Aqui mostrando como vai acontecer aqui aquele núcleo que está em intérfase, com a cromatina descondensada, né, em hetero e eucromatina, não em forma de cromossomos. Aí, então, como vai ser esse processo aqui, montagem e remontagem do envoltório nuclear. Então, ele se desfaz por fosforilações, ó, permitindo esses cromossomos aqui agora, que a gente chama de cromossomo, que eles estão nesse formato, alto grau de condensação, né? Eles vão ser separados, aqui prófase, então isso na prófase. Depois, para quando já foi separado nas duas células e precisar remontar, ó, uma telófase inicial, elas se remontam por desfosforilação. Então, fosforilou, elas permitem desmontar o envoltório. Aqui pode ver que são as laminas, que formam aquele filamento citosqueleto que permite ali a manutenção do envoltório nuclear. Quando elas desfosforilam, elas voltam a ter sua estrutura normal e conseguem, então, aí fazer, remontar esse envoltório. Aí uma telófase já tardia, onde as duas estão separadas. Depois ainda vai separar a citoplasma. 95% dos ciclos são gastos em intérfase. Como nós vimos naquele ciclo de 20 horas, apenas uma hora sendo gasta na fase M mesmo, de mitose. Então, quando a gente olha um tecido, às vezes a gente vai ver a maioria das células em intérfase. E poucas células a gente consegue ver pegar estes momentos propriamente ditos da mitose, né? Verificar uma célula em metáfase, verificar uma célula em anáfase. Então, quando a gente prepara um tecido, principalmente tecido que a gente sabe que está em plena divisão, vamos pegar um tecido vegetal aí, meristemático, ponta de raiz de cebola, que é muito usado para preparar a visualização de mitose. E aqueles, sabe que aqueles tecidos estão em constante divisão. Nem todas as células vão estar em prófase, anáfase, metáfase, né, ou telófase. A gente enxerga a maioria em intérfase.
tá? Ou depois, uma ou outra, você começa a identificar as fases da divisão celular da mitose. Então, aqui a gente finaliza os eventos ou a divisão celular do tipo mitose. E aí, para o vídeo não ficar tão grande, eu vou parar por aqui, finalizar a mitose e começar um outro vídeo de controle do ciclo celular.